Podcast do Campo à Indústria Carmeuse, uma produção PwC AgTech Innovation e Carmeuse, para você ficar por dentro de soluções químicas inovadoras e sustentáveis no agronegócio. Olá, ouvintes! O podcast do Campo à Indústria, produzido pela Carmeuse e o PwC AgTech Innovation, chega para te manter bem informado e bem informada sobre as soluções químicas inovadoras para a nutrição de planta, que visa aumentar a produtividade das culturas. Eu sou Fernanda Cavalcante, engenheira agrônoma e faço parte do time de marketing e conteúdo do PwC AgTech Innovation. Falo diretamente aqui do nosso hub em Piracicaba, muito bem acompanhada do time da Carmeuse. E para começar o nosso bate-papo, eu quero contar a história dessa empresa que foi fundada em 1860 na Bélgica, e está presente em mais de 90 países ao redor do mundo. É líder mundial na produção e comercialização de cal para diversos setores da indústria. No caso do agronegócio, além de atender a indústria, traz uma proposta bem diferente para a agricultura. Neste podcast, junto com a Carmeuse, que faz parte da nossa comunidade de inovação, vamos desbravar a fronteira do conhecimento quando o assunto é química e fertilidade, com essa empresa que é especialista em tecnologia de processamento para gerar formulações estáveis e de fácil aplicação. Para você, consultor, técnico agrícola e profissional do agronegócio que nos ouvem ou nos assistem, tenho mais uma novidade. Nossa primeira temporada do podcast do Campo à Indústria Carmeuse vai ser inteiramente dedicada às inovações do setor sucroenergético, pois sabemos dos inúmeros desafios que esse setor enfrenta. Por isso, o foco dessa série é trazer soluções sustentáveis focadas em redução de custo e aumento de produtividade, que é o desafio dos clientes da Carmeuse, mas também pode ser os desafios de vocês que estão aí nos ouvindo. Certo, professor Pedro? Certo, Ricardo? E para começar, então, esse primeiro episódio que a gente vai falar sobre tecnologias para o setor sucroenergético, é um prazer recebê-los aqui. Vou pedir para que vocês se apresentem. Eu sou o professor Pedro Henrique de Cerqueira Luz, sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc 81, fiz mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas também na Exalc e especialização na área ambiental na Universidade de Valência. Trabalhei por 9 anos no Instituto do Açúcar e do Álcool, com cana-de-açúcar, obviamente, e mais 32 anos na Universidade de São Paulo, no setor das agrárias, na FZEA, em Pirassununga. E atualmente eu tenho uma empresa de consultoria que mexe com pesquisa, faz experimentação e desenvolvimento, e consultoria para o setor sucroenergético. Ricardo. Obrigado. Olá a todos, eu sou Ricardo Capanema, engenheiro químico de formação e com MBA em estratégia. Atualmente eu atuo como vice-presidente de marketing da Carmeuse do Brasil. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na indústria química, sempre focado aí no desenvolvimento de soluções químicas para diversos setores industriais. Eu estou na Carmeuse há 8 meses e sigo com bastante entusiasmo a estratégia da empresa, as tecnologias e as soluções que estamos trazendo, especialmente para o setor agroindustrial. É uma grande satisfação estar aqui com você, dividindo a mesa com você, Fernanda, e com o professor Pedro Henrique, que é uma verdadeira referência para a indústria agrícola aqui no Brasil. Obrigado. Convidados de peso aqui, hein? E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de introduzir um pouco mais para os nossos ouvintes, um pouco mais sobre a história da Carmeuse, que apesar dos mais de 160 anos de história em setores que vão desde a mineração, papel e celulose e siderurgia, vocês são relativamente novos no agro brasileiro. E aí, Ricardo, você pode trazer uma breve retrospectiva para ajudar os nossos ouvintes a compreender de onde vem esse know-how da Carmeuse em formulações químicas? Se você puder conectar também a parte da tecnologia aos valores da empresa, vai ser ótimo para a gente chegar ao assunto da tecnologia, onde eu vou voltar com o professor Pedro. Perfeito, Fernanda. A Carmeuse é uma fabricante global de produtos à base de cal e calcário, como você já mencionou, com diversas aplicações em distintas indústrias, É uma empresa belga, de capital privado, fundada em 1860.
né, e ela tem evoluído, né, de ser uma fornecedora de minerais à base de cálcio e calcário, né, para uma empresa que entrega soluções integrais, né, às distintas indústrias. Algumas baseadas na química da cal e outras não, né. Além dos produtos, né, a Carmilse também e suas subsidiárias, né, buscam oferecer equipamentos e serviços de engenharia que ajudam a otimizar os processos, né, aumentar a segurança e a eficiência dos nossos clientes. A nossa chegada no Brasil é um pouco mais recente, né? Apesar de ser uma empresa centenária globalmente, nós estamos no Brasil desde 2019. Né? Entramos aqui com a aquisição de uma empresa chamada Óxidos e também de uma unidade de produção na cidade de Formiga, né? Em Minas Gerais. Hoje nós estamos com um processo de expansão grande, com o comissionamento de 2 novas plantas, né, muito brevemente aqui no interior de São Paulo, em Taquaritinga e Araçatuba, justamente voltado, né, ao setor agroindustrial. E, além disso, nós temos um centro de inovação e tecnologia, né, muito focado no desenvolvimento das novas soluções. A nossa missão, né, como a gente percebe, a nossa presença no mundo é realmente para agregar valor, né, e transformar processos, né, de forma inovadora e sustentável e contribuir para um mundo melhor, né? Essa é a nossa missão e visão. Então, embora a gente seja uma empresa global, né, a gente busca entender e operar de forma local, entender as necessidades locais e especificamente no setor da cana-de-açúcar, a gente identificou uma oportunidade muito única, né, de desenvolver uma solução mais eficiente que permita a disponibilização de nutrientes, né, ao sistema radicular da cana-de-açúcar, né? Hoje os produtos fornecidos, né, predominantemente são sólidos, o que reduz essa eficiência, e a gente vê que a nossa tecnologia, né, que a gente vai estar falando hoje na nossa conversa, permite, né, uma maior eficiência dessa disponibilização, permitindo maior resultado, né, maior rendimento para o produtor, reduzindo custos, né, simplificando processos, e de uma forma segura e sustentável. Muito bom. E aí, pegando um gancho da sua fala sobre as necessidades locais, vou chamar o professor Pedro. Aqui no mundo da tecnologia, a gente sempre fala que a solução, né, a tecnologia que a gente está desenvolvendo, precisa resolver um problema de fato. E qual que é o tamanho desse problema de aplicação de nutrientes na cana? Eu acho que é importante a gente contextualizar, como o Ricardo comentou, né, Carmilse com o setor sucroenergético, né, da cana-de-açúcar. Nós, em 2023, fomos procurados por um colega da Carmilse, colocando essa possibilidade, né, de trabalhar com produtos à base de cálcio, magnésio e enxofre, e como que isso poderia encaixar dentro do setor. Então, na época, nós já vislumbramos a oportunidade, porque o setor da cana-de-açúcar no Brasil, né, tem lá os seus 8.900.000 hectares, no Brasil inteiro. O estado de São Paulo é o estado que contém o maior canavial do Brasil, né, em termos de montante de área de produção, e dentro desse setor, nós temos o manejo da nutrição para fornecer os nutrientes na cana, que ele é bastante variado, digamos assim, né? Temos diversas alternativas de manejo. E uma das alternativas de manejo que na época nós julgamos que encaixava muito bem dentro desse primeiro produto que a Carmilse está desenvolvendo, que seria trabalhar dentro da vinhaça. Porque a cana-de-açúcar, né, no processo de destilação para a produção de etanol, gera vinhaça. E essa vinhaça atualmente já é totalmente difundida como um fertilizante para fornecer os nutrientes, e notadamente o potássio, que é o nutriente número 1 da vinhaça. Então as usinas começaram trabalhando a vinhaça para fornecer o potássio, 100% da nutrição, e complementando nitrogênio e fósforo. E a partir de 2015 surgiu essa tecnologia que é a vinhaça localizada, que a vinhaça vinha sendo aplicada por aspersão, através de canhões hidráulicos. E a partir de 2015 ela veio para localizada. Então nós saímos de 150 metros cúbicos por hectare de vinhaça e viemos a 30. Então houve um aumento muito grande na eficiência de uso dessa vinhaça. E para evoluir mais ainda, a gente queria fazer o balanço nutricional
de macro e micronutrientes para a cana-de-açúcar através da vinhaça localizada. E aí que encaixou a ideia do Soil Whey. Então, o Soil Whey é um produto líquido, é uma suspensão que contém cálcio, magnésio e enxofre. Então, nós vislumbramos essa oportunidade de colocar esse produto dentro da vinhaça localizada para fazer a nutrição completa de macronutrientes da cana-de-açúcar, né? E a gente vem acompanhando o setor e nós observamos que a vinhaça localizada ela veio crescendo dentro do segmento de soqueiras de cana-de-açúcar, que é a maior área. Geralmente as usinas têm ali 75%, 80% das suas áreas agrícolas, 85% são soqueiras. É a maior área agrícola da usina. E nós verificamos que a vinhaça localizada, fizemos um levantamento grande em 22 usinas e notamos que ela vinha crescendo a 10% ao ano de taxa de crescimento. E vislumbramos que para 28, 29, nessa safra, poderá alcançar em 2 cenários que nós trabalhamos, de 70% a 82% dos canaviais. Então, é uma prática que cresceu muito e que nos permite esse casamento com o Soil Whey, para fornecer cálcio, magnésio e enxofre como fertilizante. Muito bom, e com toda essa introdução, né, sobre o mercado, Ricardo, queria que você trouxesse um pouco do olhar da Carmeuse, né? A gente sabe que vocês têm o olhar de ter o cliente no centro e que outros problemas vocês propõem resolver, né? Se você puder compartilhar a visão de vocês para os próximos 5 e 10 anos. Perfeito, Fernanda. A gente entende, né, e acha que tem diversas oportunidades, né, e necessidades não endereçadas aí nesse mercado, né? Hoje na Carmeuse a gente tem um processo muito maduro, né, de identificação dessas necessidades e que são validadas, né, e muito bem definidas, não só pela gente, né, mas também com o apoio de consultores como o professor Pedro, né, da academia, dos próprios produtores. É um trabalho conjunto de entender e definir muito bem a necessidade que a gente quer endereçar. Hoje a gente tem no nosso portfólio aproximadamente 20 projetos, né, de curto, médio e longo prazo, em diferentes estágios de desenvolvimento, mas que contemplam soluções, né, e melhorias, né, nesse sistema de nutrição e outras necessidades, né, que vão além dos minerais que a gente já conversou, né, cálcio e magnésio, né. A gente tem desenvolvimentos com compostos biológicos, enzimas, peptídeos, algas, entre outros, né? Então tem uma gama muito ampla e hoje, né, ativos no nosso portfólio mais de 20 projetos. Nosso objetivo, né, é ser mais do que uma empresa fornecedora de material mineral, né, de cal. A gente busca realmente ser um sócio estratégico nessa indústria, né, entender a necessidade e a partir daí em trabalho em conjunto, né, não só de nossa parte, né, mas com o apoio de profissionais como o professor Pedro e também trabalhando muito proximamente ao cliente, né, desenvolver essas soluções. Hoje o nosso principal foco tá no setor sucroenergético, né, e também no setor citrícola, mas a gente está estudando, né, diferentes projetos e necessidades também para as culturas de café e cereais. E vale mencionar, né, que além desse esforço de tecnologias, né, de desenvolvimento de novas soluções, a gente tem também um plano muito bem definido, né, de investimento para conseguir atender essa demanda, né. A gente já mencionou a princípio, né, 2 novas plantas de soluções que vão estar sendo comissionadas agora em Taquaritinga e Araçatuba, mas a gente vislumbra, né, a necessidade de outras operações que viriam no médio prazo, aí, principalmente nesse setor que é o coração, como o professor Pedro, né, da indústria canavieira e citrícola no Brasil. Falamos até aqui sobre os desafios, sobre as soluções que vocês já estão desenvolvendo e o olhar da Carmeuse para os próximos anos. Mas a inovação ela também nasce da colaboração. Estamos aqui hoje no PwC AgTech Innovation, que é um hub e consultoria especializada em inovação no agronegócio, que busca promover conexões como essa, né, entre a academia e o mercado, mas também, né, a relação entre outros agentes do ecossistema. Ricardo, quais as ambições da Carmeuse no sentido de se relacionar com esse ecossistema de inovação, que conta também com as startups, usinas, produtores, entre esses outros agentes? Perfeito, Fernanda. A gente está aqui, né, com a AgTech desde dezembro de 2024, né, e a gente entende, né, a nossa visão, como você menciona no seu comentário,
é realmente que a colaboração é o que pode agregar valor, né? Não apenas um valor incremental na indústria, né? Mas realmente um salto de geração de valor. A gente não tem a pretensão, né? Não acha que sozinhos a gente pode chegar lá, né? E entendemos que a colaboração com consultores, né? Com a academia, como o professor Pedro, né? Startups, outras ideias aqui, né? Um ambiente com mentes brilhantes, né? Grandes ideias, e a gente entende que existem muitas sinergias, né, que a gente pode explorar e tem muito ainda por conhecer. Nossa pretensão, né, intenção é continuar nesse ecossistema, né, continuar com as discussões, algumas já iniciadas, algumas mais avançadas, tanto em termos de matéria-prima, quanto sistemas, né, tecnologias, o aspecto digital, tudo isso para complementar a solução, né, e a eficiência que a gente pretende trazer para o campo, né. Então, assim, em resumo, nossa visão é que colaboração é chave, né? A gente não tem a pretensão, não acha que pode conseguir ajudar a indústria a dar esse salto de desenvolvimento sem essa colaboração, e nossa intenção é continuar esse diálogo, né? Sempre muito aberto, tanto às startups quanto fornecedores, né? Fornecedores de tecnologia, e continuar essa colaboração. Muito bom. E você, professor? Como o senhor vê essa cooperação da cadeia e as articulações a partir da academia? Eu também, assim como o Ricardo muito bem colocou aí, eu julgo que a cooperação e a interação, né, quer seja com as universidades, institutos de pesquisa, com as startups, né, como é o caso aqui da GTEC, né, que congrega várias cabeças pensantes, né? Então, eu acho importante, porque dentro do segmento, quando a gente trabalha especificamente com um produto para uma solução de nutrição, envolve diversos aspectos, né? Não basta simplesmente, eu tenho um produto. Bom, mas como aplica? Onde aplica? Quanto põe? Equipamentos. Então, quando a gente comenta no exemplo lá da vinhaça localizada, então a Carmiús está se preparando, não é só para vender o produto, é para dar soluções para o cliente. Então, além da venda do produto que nós temos lá a estrutura dentro das usinas para poder aplicar, injetar dentro da vinhaça. Então, a Carmiús vai dar soluções também nesse sentido, de infraestrutura para viabilizar, além do aspecto técnico da nutrição, o aspecto operacional também envolvido. E, além disso, a gente sempre enxergando, né, com colaboração de outros parceiros, né, o aspecto ambiental também, porque hoje isso faz parte da nossa cadeia, principalmente no setor superenergético. Então, toda a RenovaBio, RenovaCalc, CBios, tudo isso aí entra dentro do contexto geral nosso aqui, né? O apoio de laboratórios também para nós é um negócio bastante importante, que nos dá a base, né, para a gente ter confiança na geração dos produtos e como esses produtos vão interagir nas aplicações dentro do sistema operacional das usinas. Então é isso aí, eu acho que é lógico que a colaboração e a interação, né, com todos esses segmentos é fundamental para que se obtenha uma solução viável de fato, né? Acho que, como o professor comentou, né, a indústria é muito complexa, né? Não tem só a parte química, tem a parte operacional, a parte de equipamento, a parte de medição, a parte de predição, né? Então, é um ecossistema muito complexo, né, para realmente dar esse salto de valor. Como a gente conversou, né, não adianta tentar reinventar a roda, né? Se a roda já existe, né, com parceiros, o grande segredo, a gente acredita, está em combinar isso num pacote único para a indústria. Exato. Muito bom o nosso bate-papo, pessoal. Mas antes da gente chegar ao final desse episódio, a gente tem mais uma novidade para os nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Todo final do episódio, a gente chama o professor Pedro para fazer um compilado de tudo que a gente discutiu até aqui, para que vocês possam transformar todo esse conhecimento em ação. Então é com você, professor Pedro. Dentro desse primeiro episódio aí, a gente poderia, né, colocar como destaques, né, a questão que foi colocada aqui da Carmiús, né, todo o perfil que a companhia tem e como ela pretende interagir dentro do sistema do agro, né? E além disso também as discussões assim, preliminares que nós fizemos com relação a esses produtos que estão em fase de desenvolvimento e já utilização a campo, né, como produto
pronto para uso do cliente, né? Então, nesse sentido, nós trocamos ideias aqui do cenário do setor canavieiro, né, sucro energético, o cenário de soqueira, o cenário da vinhaça, localizada, que é um dos primeiros aspectos de pesquisa que nós julgamos importante e como uma solução inovadora para os clientes, porque nós estávamos numa busca de fontes de cálcio, magnésio e enxofre, digamos assim, que pudesse encaixar dentro do segmento da localizada, e surgiu esse casamento aí, que a gente julga que vai dar certo, né? Não vai dar desquite, né, Ricardo? Então, dentro desse aspecto, a Carmeuse está com uma série de experimentos a campo, já colhendo resultados e outros que virão em breve, tanto no segmento agronômico para ver a resposta da cana, para ver a resposta do solo, para ver toda a parte química de homogeneidade e estabilidade das misturas, né, para ver a viabilidade de se misturar com diversas coisas que põe dentro da vinhaça, né? Então, isso é uma coisa importante para nós e a gente está procurando cercar todos os aspectos envolvidos dentro da tecnologia para ver a sua viabilidade. Agora, além disso, nós podemos evoluir para suco de plantio de cana, podemos evoluir para as soqueiras dos fornecedores aplicando de forma isolada. Nós estamos com projetos desse produto via aplicação foliar como protetor de cultivo, não como nutricional, como protetor de cultivo, que é o caso dos citos, né? Que em outros episódios provavelmente vai voltar a esse assunto dos citos. E a ideia também é evoluir no segmento de cereais, no segmento de culturas perenes, tais como o café, por exemplo, né? E a gente julga aí que novas formulações estão saindo e que também vão gerar novos resultados, e com isso vamos ter aí uma evolução grande dentro dos fertilizantes que envolvem cálcio, magnésio e enxofre como soluções para o agronegócio. Muito bom, ouvintes. Então essa série promete trazer muitos conhecimentos para vocês ao longo dessa jornada. A gente chega ao final do nosso primeiro episódio, mas fica aqui o convite: se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e siga-nos nas nossas redes sociais, tanto a Carmeuse Brasil quanto o PwC AgTech Innovation. E também nos sigam aqui no YouTube ou no Spotify para não perder nada desse bate-papo.